Eu subo à tribuna aqui, senador Dário Berger, e eu agradeço a senadora Vanessa Graziotin pela rapidez com que ela ocupou a tribuna. Eu queria começar fazendo um apelo ao ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, porque a população trabalhadora, operários, trabalhadores de várias categorias, aqueles que precisam de uma perícia médica da Previdência Social, alguns com doenças graves como câncer, ou que tiveram um acidente de trabalho ou mesmo de locomoção de casa para o trabalho, quebrar o pé, não pode trabalhar, para não ser descontado, precisa de uma perícia para ter a licença devida. Como os médicos peritos da Previdência Social estão em greve, quem está pagando, quem está tendo maiores prejuízos são os trabalhadores. Então, o que eu estou aqui publicamente é solicitando que o ministro da Previdência, Miguel Rosseto, receba os líderes da categoria para tratar de encontrar uma solução e essa paralisação, esta greve seja suspensa. Porque quem está, como eu disse, sofrendo as consequências dessa suspensão dos serviços de perícia médica são os trabalhadores, entendendo de novo aí o direito à greve dessa categoria tão importante, e os médicos peritos sabem o quanto eu sou comprometida com a categoria. Já fiz iniciativas legislativas aqui, providências de interesse da categoria dos médicos peritos, portanto, falo com a verdadeira independência. Eu queria também dizer que o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul está também aguardando essa manifestação e solicitamos. Eu solicitei, o meu gabinete solicitou, a pedido das lideranças do Sindicato dos Médicos Peritos, para uma audiência com o ministro Miguel Rosseto. Já que estou falando em Previdência, senador Dário Berger, um tema que é muito caro aqui ao nosso colega senador Paulo Paim, porque tem uma pauta voltada à questão social e, em particular, aos aposentados, diz respeito à desaposentação ou desaposentadoria. Esse tema é extremamente relevante porque criou a esperança e a expectativa de muitos aposentados que continuaram trabalhando de um recálculo dessa atividade, porque eles continuaram, se aposentaram e depois retomaram a atividade, contribuindo à Previdência, e aí a possibilidade de um novo cálculo para ter uma melhora nessa contribuição. O tema já está judicializado, já está no Supremo Tribunal Federal. E por pelo menos 2 vezes, a pedido da Associação e da Confederação dos Aposentados, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, fiz uma agenda com a ministra Rosa Weber, com a representação, inclusive, do gabinete do senador Paim, para conversar com a ministra, que é a relatora desse processo. Posteriormente, tivemos também a pedido da mesma entidade com o ministro Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, tratando do mesmo tema. O ministro, como a ministra Rosa Weber, nos receberam muito bem, mas, evidentemente, como está em julgamento, não há nenhuma possibilidade de qualquer manifestação antecipada de um julgamento que depende do colegiado. Disso nós aqui temos a obrigação de entender e saber que é assim. Eu estou apenas sinalizando este preâmbulo para dizer que o tema nós viemos tratando, inclusive com o gabinete do senador Paim, porque este tema gerou a possibilidade da desaposentação, gerou uma esperança enorme. E cada vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, os movimentos dos aposentados, senador Dário Berger, meu caro amigo senador Regufe, senador José Medeiros, os aposentados perguntam, mas, senadora, vai sair a desaposentação? Como é que está a desaposentação? Há um grande clamor e uma grande ansiedade disso, porque foi criada a possibilidade dessa iniciativa que, como eu disse agora, depende de uma decisão e uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a presidente da República, Dilma Rousseff, vetou o artigo que
autorizava a desaposentadoria, aumentando, assim, na visão dos especialistas, mas especialmente dos interessados, a insegurança jurídica e, sobretudo, a incerteza para aqueles trabalhadores que, mesmo com direito à aposentadoria, precisaram continuar trabalhando. Muitos aposentados, como eu disse, lá do Estado, do Rio Grande do Sul, são obrigados a voltar a trabalhar porque o que recebem não dá sequer para cobrir suas despesas básicas, especialmente com medicamentos. Muitos ajudam a complementar a renda dos próprios filhos e netos. A situação não é só lá no Nordeste, senador. Está acontecendo também no Rio Grande do Sul, no sul do país, que todo mundo diz que é uma região de excelência e riqueza. Não é. Temos bolsões de pobreza também nessa região. Então, a desaposentação, no caso desses aposentados, nada mais é do que uma medida de justiça para eles que continuam trabalhando e contribuindo para a Previdência. Atualmente, o aposentado, no novo trabalho, volta a pagar a contribuição ao INSS, mas não recebe nenhum benefício por isso. Ele só paga. Então, não é justo, é uma contrapartida. O justo é que essas contribuições sejam incluídas e consideradas na aposentadoria a partir do novo cálculo. Como sabem, o Congresso Nacional, antes da sanção da nova lei, aprovou a introdução desse dispositivo, o da desaposentação ou desaposentadoria, na nova fórmula para as aposentadorias, sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff, naquele cálculo 85-95. Aquele índice que fez 85, que é a soma da idade e do tempo de contribuição para as mulheres, e 95, o mesmo princípio, a idade da pessoa com o tempo de contribuição para os homens. Segundo as novas regras, que já valem a partir de hoje, a aposentadoria variará progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira. Porém, a desaposentação ou troca da aposentadoria, como também é chamada, não está garantida, lamentavelmente, apesar de todo o esforço das duas casas, não só aqui do Senado, mas também da Câmara Federal. Seria um instrumento adicional e benéfico para permitir ao aposentado que retornou ao mercado de trabalho renunciar ao benefício pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social e, assim, pedir o recálculo da aposentadoria, incorporando, portanto, as contribuições e o tempo de serviço acumulados com o novo trabalho. Isso seria o caminho mais justo e foi o acordado com os parlamentares, liderados aqui pelo senador Paim, faça-se justiça, já que o governo não pôs fim ao fator previdenciário, medida que sobrecarrega de forma prejudicial os aposentados e pensionistas na hora que sai da ativa para a inatividade. Eu considero, aliás, que o fator previdenciário pesa menos no prejuízo ao aposentado do que o reajuste que é dado para os aposentados. Aí é que está o perigo, porque o fator incide uma vez só. E a política de reajuste adotada pelo governo, que não vem para esta casa, não vem, isso lá em 2011, quando eu cheguei aqui, foi assim, essa política de reajuste da aposentadoria, ela afeta, sim, porque a cada ano, a defasagem entre o que o governo dá de reajuste para o salário mínimo e o reajuste para o aposentado, há uma defasagem enorme. Então, é exatamente essa diferença. A cada ano, ele vai perdendo um pouco mais, vai perdendo um pouco mais. Por isso, hoje, a maior parte das aposentadorias do INSS equivalem a um salário mínimo. Mesmo aqueles que começaram contribuindo com 10 salários mínimos a vida toda, quando eles vão chegar na média, pela escala desses reajustes, vai chegar a um tempo na vida deles a um salário mínimo. Quem recebe 5, hoje deve estar recebendo 3 ou 2 e vai chegar a receber a um salário mínimo. Essa é
o grande impacto negativo da política de reajustes que o governo dá para as aposentadorias. Desde outubro do ano passado, como eu disse, eu tenho tratado dessa questão, estivemos com a ministra Rosa Weber e também no início de setembro com o ministro Luiz Edson Fachin, tratando dessa questão que está em julgamento. A ministra Rosa Weber é a relatora, já há um voto do ministro Roberto Barroso, que atende, em parte, a uma proposta, pelo menos, dos parlamentares ou dos aposentados, e nessa reunião, além do deputado Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, estavam presentes naquela ocasião com o ministro Fachin, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, a COBAP, o Moacir Meirelles. Estou terminando, presidente. O presidente da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, a FETAPERGS, José Pedro Kuhn, e o vereador do município gaúcho de São Jerônimo, Rodrigo Dornelles. E também a assessora do senador Paulo Paim, muitos atentos, todos eles, à inclusão desse dispositivo da desaposentação na nova lei. Tenho recebido muitas mensagens de aposentados preocupados com as atuais políticas adotadas em relação aos aposentados e pensionistas do INSS. Muitos contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do país e que estão inseguros sobre o futuro. Esse é o caso de José Monte Neto, que nasceu no município de São Gabriel, mas mora em São Pedro do Sul, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Segundo ele, uma definição sobre a aposentação da desaposentação no STF é cada vez mais necessário. Esse é também o caso de José Luiz Martim, de São Paulo. Segundo ele, 7 ou 8 salários mínimos que os aposentados e pensionistas recebiam a partir do momento em que o INSS começou a pagar suas aposentadorias, antes mesmo de 1988, estão sendo reduzidos e, hoje em dia, muitos deles não alcançam nem mesmo 2 ou 3 salários mínimos. Foi o que eu acabei de dizer. Portanto, é a política de reajuste que está impactando muito mais perversamente sobre o salário dos aposentados do que propriamente o fator previdenciário, embora também esse tenha uma contribuição na redução dos valores das aposentadorias. Para Martim, assim como para muitos aposentados, o benefício do aposentado pelo INSS está defasado em pelo menos 80%, desde os governos que passaram a usar o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, nos últimos 23 anos. E para agravar a situação, eu termino aqui, o rendimento, melhor dizendo, rendimento que é pago ao recurso do FGTS é muito pequeno, muito pequeno. Eu já fiz até uma proposta para mudar, para tentar mudar, mas o governo resiste e seria uma forma também, porque esse recurso, na hora da aposentadoria, ele recebe como uma indenização geral pelo que fez. Muito obrigada, senhor presidente, que encerramos a semana com este veto que nenhum aposentado esperava. Obrigada.